Fala, mano, imagina você aí, você é uma criancinha, um molequezinho e você tem um amigo de infância, cara. Vocês fazem tudo juntos, vocês se divertem, vão na casa um do outro, jogam videogame, soltam pipa, mas você tem uma leve suspeita que esse teu amiguinho aí, ó, ele é meio afeminado, ele é diferente. Mas obviamente você não vai deixar de ser amigo dele porque isso seria preconceito, né? Você só tem medo que ele queira te comer depois. Mas aí por questões da vida vocês acabam se separando e só vão se encontrar no futuro. Porém, aí que vem o plot twist. Na verdade, ele sempre foi mulher. E agora o jogo virou. É tu que pode comer ele no final. Então, já vem aqui para mais um resuminho do Drazen Animes para descobrir até onde essa história vai ir, mano. O anime começa numa vilazinha no meio do nada, com um som de cigarras e um pôr do sol deixando tudo alaranjado. Dois molequezinhos estão sentados encostados numa parede de madeira. O clima é de despedida. Um deles, olhando pro chão, conta que vai se mudar para bem longe. O outro, de cabelo cinza, pergunta baixinho se isso quer dizer que eles nunca mais vão brincar juntos. E a resposta é um simples: não sei, mano, não sei de nada, eu tenho 11 anos, o que você quer que eu saiba? Mas criança não aceita essas coisas tão fácil não, mano, você sabe. Debaixo de um girassol gigante, o garoto de cabelo cinza estende o dedinho e faz uma promessa. Os dois vão ser amigos pra sempre. Hayato aperta o mindinho dele e promete que mesmo morando longe, essa amizade nunca vai acabar. O tempo passa, e alguns anos depois, Hayato já é um adolescente e chega à sua nova escola, se apresentando como Hayato Kirishima. Antes da aula, a gente conhece a família dele. Logo cedo, a irmã mais nova, a Himeko, acorda atrasado e já vai reclamar por ele não ter acordado ela. Enquanto tenta se arrumar, o Hayato avisa que não precisa sair correndo, porque a escola nova fica bem perto de casa. Dito isso, os dois acabaram de se mudar para Tóquio. Enquanto observa a cidade, o Hayato pensa que aquele velho amigo de infância também deve estar em algum lugar dali. Durante todos esses anos, ele nunca esqueceu do Haruki, e na cabeça dele, o Haruki continua sendo aquele moleque de antigamente. Na apresentação da turma, o nosso prota conta que veio de um lugar tão isolado que era bem mais fácil encontrar um macaco, um cervo e um javali do que gente. A turma olha pra ele como se ele fosse uma raridade. Então o professor manda que ele se sente ao lado de uma garota chamada Nikaido. O sobrenome chama a atenção dele bem na hora, é igual ao do seu antigo amigo. Nisso ele se senta e vai cumprimentar a colega, só que em vez do garoto que esperava encontrar, dá de cara com uma guria, bonita, delicada e completamente diferente da imagem que ele guardava na memória. Ela responde tímida, e sem entender o motivo, Hayato sente um aperto estranho no peito, como uma saudade que surgiu do nada. No intervalo, os alunos cercam um aluno novo, curiosos para saber como era a vida dele. O nosso prota conta que morava numa montanha onde só passavam 4 ônibus por dia e que tinha mais animais do que moradores. Depois perguntam se ele tinha uma namorada, e ele ri, né? Olha a cara dele. Óbvio que não, era difícil encontrar até alguém na idade dele por lá. Nisso, aí perguntam dos amigos, e é nesse momento que o sorriso dele desaparece. O Hayato conta que só tinha um amigo, mas que os dois eram inseparáveis. Então ele relembra as aventuras que viveram juntos. Ele fala de tudo com um sorriso nostálgico, e até brinca que aquele amigo parecia um macaquinho levado e até um demôniozinho, mano. E isso faz a sala inteira cair na risada. Só que tem uma pessoa na sala que não achou a menor graça disso, mano. Nisso, enquanto fala, a Nakaido continua quieta, de cabeça baixa. Logo em seguida, um garoto chamado Yorimori se apresenta ao novato, mas já chega provocando, dizendo que o Hayato nem perdeu tempo, já tá de olho na Nakaido. Nisso, o nosso prota nega na mesma hora. Mesmo assim, o moleque avisa que ela é areia demais pro caminhãozinho dele. Além de linda e inteligente, todos os clubes vivem tentando recrutar ela. Desde o fundamental, é a garota mais popular da escola e mesmo assim nunca teve um namorado. Melhor nem criar esperança, mano. O nosso prota só fica mais confuso. O que não sai da cabeça dele é porque essa guria aí parece sempre estar incomodada quando ele chega perto. Na hora do almoço, Hayato sai procurando um canto sossegado e encontra uma garota agachada perto da horta. Aí me lembrei de um negocinho aqui, rapaziada. Você trabalha na horta? Não. Porque você fez meu... Ela tem cabelo cinza cacheado e tá tentando entender porque algumas plantas não dão fruto. O garoto do interior reconhece tudo de primeira: abobrinha, berinjela, Abra, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. A garota, chamada Mitaki, fica impressionada. O Hayato explica que a abobrinha precisa de polinização
e que a berinjela produz melhor se algumas flores forem retiradas. Ele aprendeu tudo isso, né, porque ele trabalhava em plantação colhendo algodão, rapaziada. Ele morava no interior. E a guria, obviamente, fica encantada. Só que bem nessa hora, a Nakaido aparece perguntando toda seca o que eles estão fazendo ali. E antes que alguém responda, avisam que chegou um adubo para Mitaki. Ela sai correndo para buscar, deixando apenas o nosso prota e a Nakaido, dizendo que o novato já começou a paquerar no primeiro dia. Nisso o Hayato nega. Não era paquera não, mano. É que a Mitaki lembrava de alguém. O Mori pergunta quem. O nosso prota responde com toda sinceridade que ela parecia umas ovelhas de um velho lá que namorava na vila dele, que era pedófilo, que viviam atacando as mudinhas da horta. O cabelo cacheado e o jeito dela na frente dos legumes trouxeram essa lembrança. Só que no meio dessa memória aparece uma voz de menina rindo e chamando o Hayato de malvado por fazer essa comparação. A Nakaido chama o Hayato discretamente para conversar e o leva até um canto mais afastado. Nesse instante, outro flashback invade a cabeça dele. Os dois pequenos brincando de espadinha de brinquedo. Olha só, maldade, mano. Quando olha novamente para Nakaido, uma dúvida finalmente surge. Será que Nakaido é o Haruki? Mas antes que ele consiga pensar direito, a turma chama o Hayato para um karaokê de boas-vindas. Ele tenta recusar, mas a própria Nakaido corta todo mundo. Ela inventa que o Hayato já tinha pedido para conhecer a escola depois da aula e olha para ele esperando a confirmação. A turma inteira acredita e fica chocada. A garota mais disputada da escola acabou de reservar o aluno novo. Sem perder tempo, a Nakaido segura a mão do nosso prota e sai puxando ele pela cidade. Os dois atravessam ruas e escadarias enquanto o sol deixa tudo alaranjado. O Hayato pergunta para onde eles estão indo, mas ela só responde para ele ir logo, mano, e parar de bobeira. Depois de correrem bastante, finalmente chegam ao apartamento. Assim que abre a porta, mas assim direto, mano. Assim direto pra casa, que isso, de primeira assim, que isso, apressado, safado. Assim que abre a porta, a Nakaido sorri de orelha em orelha e diz que ele continua exatamente igual. E longe dos olhares da escola, ela muda completamente. Fica brincalhona, espontânea e cheia de energia. E é nesse momento que o nosso prota descobre a verdade. O Haruki, o amigo de infância que ele passou anos procurando, era ela o tempo todo. Os dois retomam a brincadeira antiga, o famoso fica me devendo uma. O Hayato pede desculpas por ter comparado ela com um yokai macaco e a Haruki diz que vai cobrar essa dívida. Os dois lembram de quantas promessas acumularam desde pequenos, até que o Hayato resolve perguntar o que realmente importa. Ela comentou que usa um disfarce, então por que aquela Haruki agitada da infância agora vive na escola toda delicada, parecendo uma garota perfeita? Ela desconversa, dizendo apenas que muita coisa aconteceu e que por isso precisou criar esse personagem. O Hayato ainda brinca chamando ela de yokai, mas ela corta o assunto. Existe uma história pesada por trás desse disfarce aí, mano, mas aí vai ficar pra frente, né? E ele respeita. Eu já até sei, mano, ela veio pra cá igual uma retardada e sofreu um preconceito fudido e daí ela ficou assim, tenho certeza. Pra comemorar o reencontro, ela pega um videogame e desafia o Hayato como nos velhos tempos. Melhor de 5, quem perder fica devendo uma. E os dois passam horas jogando e rindo como se nunca tivessem se separado. Mais tarde em casa, a Himeko comenta que o pai foi visitar a mãe deles novamente. Durante a refeição, a Himeko percebe que o Hayato não para de sorrir, mano, ele tá todo bobo aí, ó. Então ele conta todo animado que reencontrou a Haruki e que ela estuda na mesma escola, sentado bem ao lado dele. A irmã pergunta se ela mudou muito, e o Hayato sorri e responde que por dentro continua igual. A única diferença é que evoluiu de um macaco para um gorila, e a irmã não entende a piada, mas ri junto. Alguns dias depois, o Hayato encontra Mitaki na horta e resolve ajudar na polinização das plantas. Enquanto ensina como passar o pólen com um cotonete, a garota comenta que nunca tinha percebido como as plantas também dependem uma das outras para gerar frutos. Só que a conversa toma um rumo inesperado, mano. A Mitaki fica vermelha e começa a falar nada com nada, mano. Eu nem vou falar o que ela disse aqui, porque é proibido. O Hayato tenta explicar que não tem nada demais essas besteiras que ela tá falando, mas é justamente nessa hora que a Nakaido aparece. De braços cruzados, ela pergunta o que a Kirishima tá fazendo ali. A Mitaki morre de vergonha e sai correndo, igual as ovelhas do velho lá pervertido. Comparação que faz os dois quase cair na risada. O Hayato pergunta quanto tempo ela tá observando, e ela responde que chegou na metade da conversa e
resolveu assistir tudo de longe. Ele reclama que ela podia ter aparecido antes, porque agora Metaki vai entender tudo errado, mas a Haruki lembra que precisa manter a sua imagem impecável na escola. Revoltado, o nosso prota pergunta se isso significa que só ele pode passar vergonha, e ela sorri e responde que sim, afinal, amigo serve pra isso, mano, pra passar vergonha. Mais tarde, a Nakaido volta ao personagem da escola, cercada pelos colegas e mantendo a pose de garota perfeita. O Hayato decide que não vai insistir no assunto do disfarce. Quando ela estiver pronta, ela vai contar sozinha. Até lá, é melhor manter distância para não atrapalhar a imagem dela. Só que a própria Nakaido estraga esse plano. Na frente da turma inteira, chama o Kirishima para acompanhar ela. Os dois inventam uma desculpa qualquer sobre a horta, tentando despistar os curiosos. Ela leva o Hayato até um depósito abandonado, que delícia, que chama de esconderijo secreto. Ele tira sarro dizendo que esse lugar não tem nada demais, e ela responde que é justamente por isso que ninguém aparece ali. É nesse lugar que a Haruki finalmente abre o coração. Antes de falar, faz o Hayato prometer que não vai rir, então confessa que sempre teve um sonho muito simples: almoçar junto com um amigo. Só isso, mano. Por ser a garota mais popular da escola, qualquer pessoa que se aproximava dela virava alvo de fofocas. Por isso ela sempre acabava almoçando escondida e sozinha. Que viadagem do cara aí. O Hayato nem pensa duas vezes. Pô, mano, tu é meu brother. Então a partir desse dia, os dois vão almoçar juntos ali todos os dias. E com os olhos brilhando, a Haruki aceita. Eles fecham o combinado de um jeito de sempre, fica me devendo um Oma, e acabam rindo juntos. Enquanto isso, a Haruki narra que naquele fim de verão percebeu que a promessa de dedinho feita na infância nunca deixou de existir. A lembrança volta ao Campo Dourado, com os dois pequenos correndo de mão dadas. Depois de tanto tempo, ele finalmente tinha voltado, e junto com o verão, a amizade que ela achava ter perdido estava recomeçando. Na sala de aula, a turma tá toda empolgada para a aula de educação física da tarde, mas o papo logo muda pra fofoquinha, né? Uma novela nova que tá fazendo sucesso. As gurias da sala aí começam a comentar que o protagonista dessa série é bonito demais pra idade dele, e que as gravações estão acontecendo ali por perto, e em poucos minutos a conversa já vira o assunto favorito delas: quem gosta de quem. Até que alguém comenta que uma garota chamou um menino da outra sala usando a gravação como desculpa, e isso já basta pra deixar todo mundo animado. De repente a pergunta sobra pra Nakaido, querem saber a opinião dela, só que ela trava, mano. Ela tenta responder, mas não consegue, afinal esse sempre foi o ponto fraco dela: conversa de meninas. Quem salva a situação é o nosso prota Hayato. Ele aparece dizendo que estavam chamando ela lá no corredor, perto do depósito. A Nakaido entende o recado na hora, inventa uma desculpa, pede licença e escapa. Longe da sala de aula, os dois vão até o esconderijo deles. Aliviada, a Nakaido agradece e desabafa que nunca entendeu porque as meninas gostam tanto de falar sobre romance. Ué, mano, eu gosto de falar sobre romance, e daí? Eu gosto de um doraminha, um filmezinho de romance, eu gosto de chorar, entendendo? Porra, qual que é o problema? Nisso, o Hayato comenta que a irmã dele, a Himeko, também gosta desse tipo de assunto, e ela até se surpreende, então explica que prefere falar sobre jogos, personagens, empresas e desenvolvimento. O problema é que esses assuntos costumam interessar mais aos meninos. Ela admite que no fundamental isso fez algumas pessoas entenderem errado as suas intenções, e desde então passou a tomar mais cuidado até com quem puxa a conversa. Nisso, o nosso prota ri da situação, e ela reclama, dando alguns tapas nas costas dele. Ele comenta que também deve ser difícil ser a Nakaido popular, e ela concorda sem pensar, realmente é, ela odeia esse tipo de conversa. Sem perceber, o Hayato bagunça o cabelo dela, mano, do mesmo jeito que fez com a Himeko. A Nakaido reclama, dizendo que demora um tempão pra arrumar o cabelo e que ela não é igual a irmã dele. Só que enquanto ela resmunga toda descabelada e com o rosto vermelho, o Hayato para por um instante e pensa, mano, pela primeira vez, que ela é fofa, mano. Logo depois, ele comenta que mesmo odiando essas conversinhas aí de filmezinho de romance e dorama, ela consegue fingir muito bem. Pra todo mundo, parece uma aluna delicada e exemplar. Ele até diz que ela é uma ótima atriz. E essa palavra pesa, mano. A Nakaido pergunta se ele acha errado ela estar fingindo esse tempo todo, mas o nosso prota responde com sinceridade, que acha que esse jeito faz parte de quem ela é. Ela apenas fica em silêncio, pensando nessa resposta. Nisso, na hora do almoço, os dois continuam no esconderijo. A Nakaido toma uma bebida de reposição calórica enquanto observa a marmita do Hayato. Ao ver um croquete de arroz diferente, pede um pedaço pra experimentar. Ela adora esse sabor aí, mano, que delícia. Pergunta onde ele comprou e se surpreende quando ele diz que foi ele mesmo quem fez. Mais um protagonista que sabe cozinhar
adivinhar, né? Que novidade. Naquele momento, ela percebe que 7 anos separados realmente mudaram muita coisa e que ainda conhece pouco daquele velho amigo. Nisso, saindo dali, os dois acabam presenciando um garoto se declarando todo atrapalhado para uma guria. Só passando vergonha, né, moleque? Os dois ficam completamente sem graça e saem de fininho. Já longe dali, a Nakaido reforça que odeia a conversa de menina, de novo. Dessa vez, o Hayato concorda. Mais tarde, o Hayato tá no supermercado escolhendo uma caixinha de comida com um brinquedo, quando encontra a Nakaido. E até comenta que já montou um brinquedo desses inteiro da coleção. O Hayato reconhece uma das miniaturas dela, e ela conta o sufoco que foi completar essa coleção, dizendo que só tirava peças repetidas. Sem graça, o Hayato muda de assunto e chama ela para terminar as compras, mas a Nakaido continua olhando para a prateleira e só repete fascinada que isso é comida com brinquedo. Na saída, o Hayato vê que ela tá carregando várias sacolas e pega parte delas. Ela avisa que estão pesadas porque quase todas são de congelados, mas ele diz que não tem problema. Enquanto caminham, ela comenta baixinho que só tá deixando aquilo acontecer porque é ele. Já no apartamento dela, ele ajuda ela a guardar as compras, mas antes de ir embora, a Nakaido cria coragem e pede o número do celular dele e o perfil nas redes sociais, já que os dois nunca trocaram contato desde que se reencontraram. Então o nosso prota revela uma informação inesperada: ele não tem celular. A expressão da Nakaido diz tudo. Ela fica sem acreditar, com o rosto travado de raiva, mano. E assim que o Hayato vai embora, ela explode sozinha no apartamento e chama ele de um completo idiota, mano. Naquela noite, a Himeko reclama que vai chover no dia seguinte e que o cabelo dela vai virar uma bagunça. Foda-se. O Hayato então comenta que pelo menos ninguém vai pedir pra ela regar plantas, e a irmã lembra que eles nem moram mais na roça, mano. Logo depois, ele faz uma pergunta inesperada. Ele quer saber se smartphone realmente é tão útil assim, e a Himeko estranha, mano, e ele acaba confessando que a Haruki ficou irritada quando descobriu que ele não tinha um. Ela então explica que hoje em dia smartphone é praticamente uma necessidade básica. O Hayato tenta argumentar que na vila antiga deles, lá no meio do mato, mal existia sinal, mas ela insiste que isso não faz diferença. Conta que conversa todos os dias com a Saki, que continuou na vila. O Hayato então pergunta da Marou, e a Himeko diz que ela ficou preocupada com ele. Ele responde dizendo que a Murai nunca foi muito com a cara dele, e a irmã brinca dizendo que talvez fosse instinto. Depois muda de assunto e diz que vai falar bem dele sempre que puder. Ela também comenta que a Haruki deve ter ficado muito feliz por reencontrá-lo depois de tantos anos, e que provavelmente ainda quer conversar bastante com ele. Nisso, nosso prota fica pensando, ainda existem muitas coisas que ele não entende sobre a Haruki, como descobrir que ela era uma menina ou o motivo dela ter ficado tão irritada. Talvez ainda existam vários mal entendidos entre os dois, e ele chega à conclusão de que o smartphone poderia ajudar bastante. Nisso, na manhã seguinte, com a chuva começando, o nosso prota passa pela horta e encontra novamente a Mitaki. As plantas cresceram muito bem, e os dois colhem alguns legumes. Depois de encher uma sacola, ela oferece metade da colheita pra ele, dizendo que só conseguiram aquele resultado por causa da ajuda dele. Mas cresceu rápido esses legumes, né, mano? Ah, é anime, né? O Hayato agradece, mesmo achando que não fez tanta coisa. Criando coragem, a Mitaki pede o contato dele. Diz que queria alguém para conversar sobre jardinagem e fazer algumas perguntas. O Hayato começa a pedir desculpas, e ela entende tudo errado, achando que levou um fora. Ele rapidamente explica que não é isso não, mano. Simplesmente, ele não tem o celular. Então acontece um momento fofo, mano. Pela primeira vez, a Mitaki se apresenta formalmente como Minamo Mitaki, da turma C. O Hayato responde do mesmo jeito, se apresentando como foda-se. Depois promete que quando comprar um celular, ele vai passar o contato pra ela. Ela faz ele prometer de verdade, e ele promete. Já voltando pra escola debaixo da chuva, nesse momento a Nakaido aparece. Vê ele todo molhado, oferece uma toalha e insiste para que ele aceite. Ele acaba concordando e promete devolver depois. Ela então arma uma emboscada perfeita, mano. Diz que para facilitar a devolução basta ele passar o número de celular pra ela. O Hayato entra em pânico de novo. Ele percebe que ela tá cobrando a vingança da noite anterior e agora vai precisar admitir, na frente de todo mundo, que não tem smartphone. A Nakaido ainda faz uma cara de inocente e pede desculpas por tocar nesse assunto aí. Só que o estrago já tá feito, mano. A turma entende tudo errado e conclui que o nosso prota se recusou a passar o contato para a Nakaido. Os meninos cercam o Hayato querendo explicações, enquanto Mori
Kaori simplesmente abandona o amigo à própria sorte. Mais tarde, na casa do Hayato, os dois jogam videogame enquanto a Nakaido não para de rir da situação. Ela provoca dizendo que tinha avisado, mano. O estranho da história é ele por não ter smartphone. O Hayato admite que passou vergonha e que finalmente entendeu o tamanho da popularidade dela. Depois, ele oferece dividir os legumes que ganhou, mas ela recusa, dizendo que sozinha não conseguiria comer tudo. O Hayato comenta que a Himeko queria reencontrá-la e convida Nakaido para visitar a casa dele, e ela aceita na mesma hora. Logo depois, ela volta ao assunto e pergunta por que ele nunca comprou um celular. O Hayato tenta dizer que nunca teve vontade, mas ela lembra que até na vila o pessoal já usava aplicativos para trabalhar na plantação. Sem saída, ele faz ela prometer que não vai rir e revela o verdadeiro motivo. Existem modelos demais, e ele nunca conseguiu escolher um. A Nakaido logo cai na risada, mano. O Hayato reclama que ela quebrou a promessa, e ela ainda rindo pede desculpas. Depois faz uma proposta. No fim de semana, ela acompanha ele para escolher um celular. O nosso prota aceita na hora, e os dois deixam tudo combinado. Quando anoitece, a Himeko diz que quer ir comprar sorvete. O Hayato lembra que já tem sorvete em casa, mas ela explica que o importante não é comer, e sim viver a experiência de ir até uma loja de conveniência à noite como nas cidades grandes. Hayato concorda. Nisso, os dois chegam até uma loja iluminada e ficam admirando o lugar como dois caipiras encantados. O Hayato percebe que a irmã até caprichou na roupa, e ela explica que não quer parecer uma garota do interior. E é então que a Himeko vê uma garota fazendo compras. É a Nakaido. Os dois se cumprimentam comentando a coincidência. A Himeko observa a garota por alguns segundos e sem pensar muito faz a pergunta que deixa o Hayato completamente sem reação. Aquela menina é a sua namorada, irmão? E esse, meus manos, foi o resumo desse episódio. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou, mano. Além disso, dá uma olhadinha aí no clube de membros, mano, por favorzinho, é baratinho, me ajuda, por favor. Obrigado a todos que já fazem parte dos membros, mano. Dito isso, lembrem-se, o Drezinho Nimes ama vocês.